Então, olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Deixa eu limpar aqui meu vídeo, que está todo feio. Pronto. Meu nome é Maurício Zanin, eu sou coordenador do projeto Inova Juntos. Devo dizer para vocês que a essa altura o que sobrou dele já, porque está puxado esse negócio aqui, cheio de coisas, de ações. Nós temos recebido candidaturas excelentes como as de vocês. Primeiro, eu queria começar agradecendo a participação de vocês, o esforço na montagem do edital, e assim, é um privilégio muito grande ter Belém concorrendo conosco. Eu vou explicar, assim, basicamente o que a gente está fazendo, né? Isso aqui é um final, é uma fase final do processo seletivo, e como essa é uma fase final do processo seletivo, nós vamos ter essa reunião que ela vai durar 45 minutos, no máximo 1 hora, tá? Para a gente poder esclarecer todos os pontos. Nós vamos pegar os dois documentos que vocês passaram, que é o anexo 1 da candidatura e também as ações, e nós vamos simplesmente batendo, esclarecendo e passando ponto a ponto. Que a gente tem de importante para vocês saberem? O Inova Juntos é uma cooperação triangular entre os projetos dos municípios brasileiros, portugueses e latino-americanos, e nós já vamos ter a primeira ação, né, de missão específica agora na semana que vem. Então, no dia 28, 29, acho que de 21 a 29, 21. Isso, de 21 a 29 os municípios já vão vir para cá, e nós já decidimos que esses 10 primeiros colocados classificados, nós já vamos pagar as 2 passagens para que vocês estejam conosco aqui, independentemente do resultado. Então, assim, é uma coisa que logo depois do finalzinho a Lorena vai entrar conosco aqui, ela está aqui acompanhando, daqui a pouco ela dá um tchauzinho para a gente justamente já trazer vocês para cá. Por quê? Porque vai ser uma oportunidade muito boa de conhecer, de ter a troca de informações, conversar com o prefeito de Coimbra, com o vereador de lá. Vereador é como se fosse secretário do município que é eleito, trocar ideia com 20 municípios brasileiros que vão estar falando em termos de inovação. Então, assim, já vai ser um privilégio muito grande, tá? Então, e aonde o evento? nosso muito obrigado de novo. No finalzinho, a Lorena passa os procedimentos, que acho que tem um formulário só para a gente fazer a compra das passagens, e vai ser para um representante técnico, que é o representante desse projeto, e um representante político. Olha a Lorena ali aparecendo, mas acho que ela vai, daqui a pouco ela desaparece de novo. Você quer falar um pouquinho, Lorena, só para falar um oi aí? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena, sou assessora aqui do Projeto Inova Juntos, e como o Zani falou, ao final da entrevista eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é essa solução técnica, o que é essa planilha, mas aí eu no finalzinho da reunião. Contigo, Zani. Vocês estão nos ouvindo? Tá, antes de tudo eu queria dar uma boa tarde a vocês e me apresentar, tá? Meu nome é Cláudio Puti, eu sou secretário de Gestão e Planejamento aqui, tá? Que cuida da gestão, do orçamento e do planejamento municipal. Eu estou aqui com a Cláudia Horn também, que é assessora de assuntos internacionais da Secretaria de Cooperação Internacional. O prefeito teve um imprevisto, e foi chamado pelo governador do estado para uma reunião importante e atrasou, porque o governador atrasou a reunião. Enfim, uma cadeia alimentar, essas coisas, vocês sabem, né? Então, ele pede desculpas e pediu para que eu representasse aqui. Nós estamos iniciando, né? Estamos em maio, 1 ano e 5 meses da gestão, e estamos muito animados aí com a possibilidade de cooperação com vocês. Inclusive, aderimos, né? A Belém não era membro da Confederação Nacional dos Municípios, e aderimos à CNM, era um membro da Frente Nacional de Prefeitos, aderimos à CNM por conta deste projeto. Eu quero dizer que isso é um privilégio gigantesco, nós agradecemos demais e tenho certeza que valerá a pena pela forma como nós estamos fazendo. O que nós estamos construindo aqui é uma rede de redes, então a gente vai, assim como com a frente, também tem excelentes ações, o que nós vamos procurar aqui é justamente criar esses canais de comunicação em que os resultados possam chegar para vocês e possam chegar até a ponta, né? Então, acho que vai ser muito disso que nós vamos precisar. Não precisa ter a participação do prefeito aqui, nós gostaríamos de contar com a presença dele, se possível, aqui conosco em Brasília, na próxima semana. Mas, pessoal, deixa eu começar aqui as apresentações do formulário, e só para dizer assim, para todas as pessoas, a gente vai ler juntos as respostas, nós já lemos os formulários anteriormente, vamos só esclarecer um ponto ou outro para vocês apresentarem as ações, e o que é importante,
Se houver algum erro, algum ajuste, vocês podem ajustar esse formulário e mandar para a gente até meia-noite de hoje. Então, faltou isso aqui. Não se preocupe, a gente não está querendo excluir ninguém, nós estamos querendo incluir todo mundo e fazer dessa referência um padrão que possa ser reproduzido para os outros 5.568 municípios. Tá? Então, isso mais do que um processo de uma crítica para excluir as pessoas, não, é uma validação do que vocês já fazem numa relação absolutamente transparente, está tudo sendo gravado, está tudo sendo transmitido com o maior compliance possível, tá? Só para mostrar aqui para vocês, vocês devem estar vendo a minha tela, só me confirmem se vocês estão vendo, né? Sim, né? Então, o que acontece? Mas não a apresentação. Você agora apresenta aqui, é o formulário, você está falando? Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo a tua tela. Não estão vendo a minha tela? Estamos, então, é um sim. problema de usuário, no caso eu. Atenção, vocês estão vendo minha tela agora? Agora sim. Ok, então vamos lá. Isso aqui vai ser a base, a matriz básica do que a gente fez. Aqui do lado direito é o resumo do formulário com as respostas que vocês deram, tá? Que são os 2 documentos que vocês fizeram. E aqui é o anexo 1. Então, como é que a gente fez essa organização? Ela funcionava assim, para cada um dos campos respondido como sim, em que você pontuava, dos temas temáticos, dos clusters e tal, era obrigatório uma descrição detalhada no anexo 1 para comprovar de que maneira o candidato atende ao critério. E não é uma descrição detalhada, tipo assim, 200 páginas, não. Isso aqui a gente está fazendo, tem aqui, está o link, está a lei, isso está funcionando, tá? Então, a gente vai mais fazer uma relação de cara a crachá, porque isso vai ser passado pelo comitê julgador. Ele está sendo filmado porque outras pessoas vão assistir, nós vamos receber todos os documentos e vamos simplesmente validar esses pontos, tá? Mas, a princípio, a candidatura de vocês está muito completa, tá, pessoal? Assim, nós tivemos outras pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, assim, só para a gente fazer aqui o registro, e aí eu sempre dou uma pausa se vocês quiserem complementar alguma coisa, alguma ação adicional, tá? Então, aqui, cluster 1, né? São 4 clusters, as pontuações, seu município possui políticas de desburocratização e simplificação, vocês colocaram como não, então tudo bem, aqui já tem a pontuação, não precisava... Ainda não. Ainda não. Então, a gente, no final do projeto, teremos, tá? O município implementou o processo de pregão eletrônico com base na lei do decreto 10.024, etc. e tal. Então, aqui vocês estão colocando Prefeitura de Belém, tem o programa Cidade Inovadora, Inteligente, de Inclusão Produtiva, do PPA, página 65 e tal. E aqui está o portal da transparência com esse tipo de informação. Uma pergunta, qual que é a ferramenta de pregão que vocês usam? Vocês usam o compras.gov.br, BRL? O Comprasnet, né? Comprasnet, ele é... Então, já está parametrizado para compras... ele só faz do jeito certo, né? Senão você não consegue fazer. Mas para compras locais, o Comprasnet, obviamente, não está adaptado, né? Ele compras locais no sentido do Brasil, né? Vem com uma cota para pequenas e microempresas nacionais, né? Sim. Então, usamos o Comprasnet. Maravilha, não, está excelente. Então, o município, o consórcio público... Então, se vocês quiserem, de repente, colocar mais alguma coisa, ou mais alguma informação, esse aqui é o site, um site do Comprasnet, pode, mas a princípio está ok, está registrado, tá? O município possui políticas de incentivo da inovação digital, sim. Tem as escolas de estudante aqui de tecnologia. Eu vou abrindo aqui só para a gente ir mostrando, porque a gente vai abrindo aqui, ó, prefeitura, recorre à tecnologia e tal, porque fica na gravação do que a gente já está fazendo aqui, tá? Sistema de gestão eletrônica de documentos, também aqui vocês estão fazendo, isso é uma coisa muito importante que a gente tem defendido muito, né? Guias de pagamentos de PTU na internet. Vocês querem comentar alguma coisinha dessas ações de tecnologia? Sim, eu queria comentar. Nós vamos falar um pouquinho depois. Eu queria falar do contexto geral, sei que você está querendo ser mais direto, tá? Não, assim, é que eu tenho um problema. Na hora que der 1 hora eu preciso interromper, porque é 1 hora para todos os... Então, assim, tem tanta coisa importante que eu já queria passar tudo, faz o checklist e depois a gente conversa, mas pode falar. Nós estamos em uma capital, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, numa região metropolitana que ultrapassa 2,5 milhões, e na Amazônia. Sim. Então, é a principal região metropolitana da Amazônia, né? E os problemas de desenvolvimento econômico aqui são gigantescos e talvez em todos os lugares, mas mais dramaticamente aqui, desenvolvimento econômico
e a questão ambiental estão intimamente relacionadas, como em poucas partes do mundo, porque nós estamos numa capital amazônica. Com certeza. Então, temos a cidade, dentre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, nós somos a cidade de mais de 1 milhão de habitantes do Brasil com a menor cobertura arbórea de vias, que é um indicador de qualidade de vida. Nós temos 48 ilhas, Belém é um arquipélago, digamos assim, né? Mas o que conta são as vias por onde passamos todos os dias. Esse 1,5 milhão de habitantes transita. Somos a capital com menor cobertura vegetal. E somos a região metropolitana mais favelizada do Brasil, mais do que o Rio de Janeiro, percentualmente, e somos a capital com menor, talvez ganhemos de Macapá, com uma cobertura de saneamento que é muito baixa, tá? Então, associado, eu estou falando isso porque é o seguinte, nós estamos prestes a lançar uma política chamada Belém Cidade Verde e Inteligente, que envolve política, vou falar depois, política de neutralização de carbono, de emissão de carbono, que envolve, pela primeira vez na nossa história, uma política de ciência e tecnologia, com incentivos tributários ao desenvolvimento de clusters locais, com a criação de uma incubadora de startups de conteúdo tecnológico. E, por conta disso, nós temos um financiamento do BID aqui, que envolve uma coisa que eles chamam de fortalecimento institucional. Para cada financiamento do BID, para saneamento, um percentual obrigatório é para ser gasto no que eles chamam de fortalecimento institucional. E esse fortalecimento, em vez de nós ficarmos, por exemplo, fazendo planejamento individual de secretarias, nós estamos focando na CIT e na inovação, tá? Então, vamos jogar muito peso nisso, uma política de ciência e tecnologia para, melhorar o sistema de gestão informatizada, orçamentário, desburocratização, financeiro. 2, a política de ciência e tecnologia, que envolve diversas coisas, dentre essas a incubadora, editais para soluções tecnológicas, né? Então, as pessoas têm falado muito do Uber local, mas nós queremos também criar aplicativos com a nossa universidade aqui, a incubadora é com a Universidade Federal do Pará. Queremos também associar isso no desenvolvimento verde, então fazer um mapeamento das principais cadeias produtivas aqui, ver soluções para elas, né? Transformar isso em produtos. Nós somos uma cidade que tem uma gastronomia muito refinada, uma cultura muito característica e pujante. Temos a valorização do açaí, tem várias commodities da floresta que ganharam muita visibilidade internacional, e também isso gera problemas à medida que o preço da nossa cesta básica aumenta. Então, temos diversos problemas de desenvolvimento concreto que nós queremos tratar com isso, né? Então, essa coisa da ciência e tecnologia, isso vai se repercutir já agora, nos próximos 2 meses, com a troca de toda a iluminação de Belém por LED, que tem um impacto na emissão de carbono, mas permite que a gente, nos postes, tenha transmissão de Wi-Fi. Então, queremos abrir a internet na rede. Então, tem muita coisa no forno, tá? Então, isso é absolutamente excelente. Vocês têm uma característica muito privilegiada que para nós é absolutamente fundamental, que é a dimensão dos problemas, ou seja, vocês têm a dimensão dos problemas amazônicos, é uma coisa que nós falamos aqui do fator amazônico. Aqui nós trabalhamos muito com os municípios do interior do Pará, nós vamos ter Santarém, nós vamos ter Barcarena, que está entrando aí também do Pará, temos outros municípios da região amazônica que trabalham bastante conosco da CNM, mas nós temos uma dimensão amazônica e a dimensão de uma capital amazônica, que congrega um outro tipo de ação, que envolve um gargalo comum que não está sendo resolvido na região amazônica como um todo, e no Brasil ainda é muito deficitário, que é a parte de saneamento básico, né? E a parte, todos esses grandes dilemas que vocês colocam. Então, ou seja, nós temos exatamente a chance correta de trabalharmos as perspectivas de inovação tecnológica e aplicarmos aí na realidade para vermos o resultado numa cidade de dimensão como Belém. Então, assim, o nosso desafio é muito grande. Nós vimos soluções, por exemplo, de dimensão de lixo ou de saneamento com coisas que estão funcionando com usinas de reciclagem de 40 toneladas dia. Isso vocês devem fazer num bairro aí, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa muito aprender com vocês e acreditamos que nós vamos ter alternativas de vocês encontrarem soluções convergentes com os demais municípios, tá? Vamos lá.
Gente, assim, quando a gente Vamos estiver lá. nas próximas lives, nas próximas ações, nós vamos falar com toda a calma e serenidade do mundo. Mas, assim, como isso é um processo seletivo auditado, eu preciso respeitar o mesmo tempo para todo mundo, entendeu? Tá bom. Só por isso que a gente vai... Eu super concordo. Então, eu vou passando aqui rapidinho só para a gente registrar os pontos, porque o que a gente precisa ver? Se existe, se está funcionando, vocês falarem um pouquinho das ações. Então, aqui, município trabalha com cooperação regional, logística, consórcios e ações políticas de saneamento, saúde, sim. Então, vocês têm um consórcio de transporte público aqui entre Belém e Santa Isabel, que a gente está mostrando. Transporte de cooperação entre Belém e Benevides, tem transporte e gestão de resíduos sólidos, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o aterro. Como é que está funcionando essa questão de consórcio de vocês? É impossível nós gerirmos Belém sem consórcios, porque Belém é o centro de um conjunto de 5 municípios, né? Uhum. Onde todos os dias converge para cá o trânsito. Então, a gestão, por exemplo, a tarifa urbana é decidida em consórcio, digamos assim, com os municípios da região metropolitana. Na prática, é Belém que decide, mas nós temos uma estrutura consorciada. Políticas de saneamento público, né, pelo marco de saneamento, nós fomentamos a criação de conselhos comuns entre os municípios para discutir política de saneamento. No que se refere a resíduos sólidos, o nosso aterro sanitário se situa em outro município, né? Uhum. Município de Marituba. Então, é impossível tratar da questão do resíduo sólido sem ser de forma consorciada e sem ser muito diálogo com os municípios da região metropolitana de Belém. Agora, há, por exemplo, 2 sistemas de BRT sendo construídos, um municipal, no interior do município, e outro metropolitano pelo governo do estado. Então, para tal, nós precisamos de uma estrutura consorciada para a sua própria gestão. Maravilha. Então, aqui o município possui relação com o setor privado no fomento ao emprego, empreendedorismo e economia local. Nós vamos aqui, sim, a economia solidária, que a gente está vendo aqui as ações que estão sendo implementadas em conjunto, as ações empresariais, né, que vocês estão trazendo propostas para o empreendedorismo, e também ações de fomento ao turismo. Querem comentar um pouquinho? Na proposta de cidade inteligente, como eu falei, nós estamos criando uma startup, e isso foi um pedido da Federação das Indústrias do Pará, tá? Então, tem uma relação com a economia solidária, mas relação com o grande empresariado. Na semana passada, nós visitamos aqui uma refinaria de ouro, que vai ser a mais moderna do mundo, que vai ser inaugurada em Belém nos próximos dias. Ela vai refinar 25% do ouro do Brasil e será certificada. O aeroporto de Belém provavelmente passará a ser um aeroporto exportador desse ouro, né, nos próximos meses. Então, temos uma relação forte com o setor privado, mas queremos ter uma política estruturada de atração de investimentos. Maravilha. Aqui a próxima pergunta, já mudando de cluster, desenvolvimento territorial e consórcio. A gente falou um pouquinho de consórcio, vocês já falaram de várias experiências de consórcio, ou seja, Belém trabalha com consórcio, então realmente parece que já está comprovado aqui. Vocês também estão falando sobre consórcio de meio ambiente, né? O município possui políticas de desenvolvimento territorial e local, sim, né? Aqui vocês estão falando da prefeitura com base de regularização fundiária, né? Com políticas para o desenvolvimento local e regional, e o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Então, algum comentário adicional sobre essas duas perguntas aqui, sobre a questão de estar participando de consórcio? Aqui tem mais um, né? E sobre esse desenvolvimento territorial local? Sobre o desenvolvimento territorial, a legislação permitiu que os municípios, a partir das suas companhias de terras, pudessem titular a área de ocupação precária. O Belém tem as chamadas áreas de marinha, né? Como uma cidade à beira do rio, de vários rios, de diversas cadeias de rios. Então, boa parte da ocupação de Belém é precária até hoje, ou seja, a pessoa não tem título de propriedade, isso não gera um mercado de terra, gera insegurança jurídica e tudo mais. Nós iniciamos um processo de forte regularização. Ano passado já demos 5.000 títulos de propriedade. Esse ano a ideia é fazer bem mais do que isso, tá?
Então, essa gestão vai ser muito marcada por isso, por conta da nossa vontade política, por conta da mudança na lei, que simplificou os custos da regularização. Ademais, o nosso PPA, mudando de assunto, né? O Sim. nosso PPA, ele foi realizado um processo amplamente participativo, de maneira territorializada. Nós criamos um processo chamado Tacelado, vocês podem procurar no site, e o PPA, por obrigação, exige audiências públicas. Pois bem, nossa audiência pública, no meio da pandemia, de forma híbrida, reuniu 40 mil pessoas nos bairros diversos de Belém, e o PPA foi organizado de maneira absolutamente territorializada, e nós criamos conselhos territoriais, distritais, para gerenciar o plano de desenvolvimento de Belém, tá? Maravilha. Muito bom. E nós vamos ter muita participação do pessoal da participação popular. O pessoal da Universidade de Coimbra trabalha muito com essa temática. Acho que a gente vai ter muita troca de informação com eles que será possível. Tá? Aqui está falando sobre o C.2.3. Aí vocês de C.2.3, eu estou passando aqui, C.2.3, se o município estimulou a cadeia de ofertas de produtos e serviços com outros municípios da região. Aqui, a princípio, vocês colocaram que não. Se o município identifica ou possui ganho de escala no fornecimento e planejamento de serviços por meio de consórcio, sim, na parte de planejamento e mobilidade urbana. Também estou clicando aqui só para a gente registrar no vídeo os acessos que a gente tinha visto antes. Ok. E querem, bom, aí deixa eu só passar aqui mais uma, a gente já fecha esse cluster. Existem programas inovadores implementados em cooperação com outros municípios e consórcios públicos. Sim, então tem aqui a Agência Belém de Notícias falando sobre essa ação de mobilidade com outros municípios. Conta um pouquinho para a gente aí de como é que está sendo feita essa ação, que acho que envolve os dois itens aqui, o 6.24 e o C.25. Antes, sobre o C.23, apesar da gestão de Belém ter sido historicamente muito isolada no que se refere à oferta de produtos e serviços, sim, mas nós temos na merenda escolar e na política de desenvolvimento econômico um esforço em andamento. Nós temos nos próximos dias uma reunião do Conselho de Meio Ambiente para organizar uma conferência da agricultura familiar urbana. Uhum. E, em se tratando disso, necessariamente isso vai envolver o fornecimento dos municípios limítrofes, que desenvolvem uma pujante agricultura familiar urbana. Isso envolve a organização de cooperativas e tudo mais, para que eles possam vender para a nossa prefeitura. Então, isso está em andamento. Então, esse não é um não ainda, tá? Então, esse não é um sim. Porque o que acontece? Se vocês estão executando esse tipo de ação, se vocês estão articulando esse tipo de ação, uma questão de vocês descreverem essas ações e colocarem, porque, veja, nós não queremos ser taxativos, nós queremos que as pessoas caminhem por trilhos que vão dar resultados. Vocês já estão nesse trilho dos resultados. Então, vamos pegar esse daqui, a gente ratifica e fundamenta, porque é justamente isso que a gente quer esclarecer. Não ainda, porque eu não tenho finalizado. Calma, a gente já está plantando, né? Eu já plantei, eu já reguei, eu já arei, já está nascendo, ainda não colhi. Aí fala assim, mas você tá fazendo alguma coisa? Não, ainda não colhi. Não, gente, espera aí, né? Vamos colocar. Eu acho que aí a gente pode ter esse tipo de ação. Isso não tem impacto, vocês leram lá nos critérios, que dentro dos nossos critérios, nós temos 2 vagas destinadas a capitais, tá, gente? Então, assim, vocês são a única capital que estão no processo seletivo. Então, mesmo se vocês não fizerem, vocês estão numa condição, seguindo estritamente as regras do edital, bem confortáveis. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena a gente deixar o mais evidente o possível em relação àquilo que verdadeiramente está sendo feito. Porque a gente parte desse ponto zero e vamos juntos tentando ajudar no que foi possível, tá? Cidades verdes e mudanças climáticas aqui. Então, vamos lá. O município possui ações que promovam o uso de energias limpas e sustentáveis, como energia solar, multiuso, sim, espaço multiuso como coleta fotovoltaica, turismo e economia solidária. Então, aqui vocês estão colocando uma ação. Se possível, eu gostaria de pedir que colocasse também, cada um deles, um pouquinho do turismo, um pouquinho um da fotovoltaica, para todos os pontos que a gente for citando, porque aí entra naquela coisa meio do critério de dizer o sim e comprovar, né? Então, só a gente mostrar onde está sendo implementado. Se o município possui política local sobre mudanças climáticas, adaptação, inventário, emissões de gases, incentivos às atividades de baixo carbono. E aqui o município faz destinação ambientalmente correta de resíduos, coleta seletivo,
E disposição final. Deixa eu terminar de ler aqui todos, a gente analisa o cluster inteiro. Se o município possui saneamento básico, com percentual de mais de 60% de água tratada e mais de 20% de tratamento de esgoto, e se o município possui alguma iniciativa inovadora em relação ao meio ambiente, que é a parte da arborização das áreas periféricas e centrais, que a gente está colocando aqui sobre a arborização da periferia. É um problema que foi colocado, dessa parte de não ter, de ser uma cidade sem árvores aí no começo. Então, dentro desse cluster, discutindo a temática das cidades verdes, como é que vocês veem essa ação aí de não terem uma política ainda do efeito estufa, de baixos carbonos? Como é que vocês avaliam essa questão? O C3.2 é sim, tá? Eu explico. Nós, eu já falei um pouquinho antes sobre as condições de Belém. Nós estamos em conversa com diversos representantes de empresas, de associações de produtores de energia solar, de placas de energia, distribuidores de energia solar, para ter uma política de fomento ao uso da energia solar no município de Belém. Tá? Em segundo lugar, há em andamento a proposta, nós estamos estruturando a proposta de troca da frota urbana de veículos, dos ônibus de Belém, para energia elétrica. A ideia é que eles sejam reabastecidos, estão conversando inclusive com a BYD chinesa, a BYD e outras, para a montagem de um parque fotovoltaico, ou pode ser outra alternativa de energia elétrica que reabasteça os ônibus e que nós possamos ter uma redução considerável da emissão de carbono. Você sabe que boa parte da emissão de carbono no Brasil é por conta do trânsito, né? Por conta dos problemas urbanos, não necessariamente principalmente das capitais. Principalmente das capitais, tá? Em segundo lugar, a Secretaria de Meio Ambiente está emitindo na semana que vem, após a reunião do Conselho de Meio Ambiente, que tem que ser aprovado lá, uma normativa para que as instituições da administração municipal possam desenvolver políticas de redução de emissão de carbono, tá? Painéis solares e tudo mais, como eu disse. A nossa iluminação vai ser trocada por LED, que isso reduz o impacto. Sim, já é uma política, já é uma evidência clara. Não, isso está resolvido porque nós assinamos a ordem de serviço, a gente tem 120 dias para começar a instalar, tá? Além das ações. Nós estamos finalizando os gradis para as mudas que nós produzimos. Então, a ideia é plantar 35 mil árvores ao ano, tá? É uma meta ousada, nas avenidas e vias de Belém, para nós perdermos a condição de último lugar entre as cidades menos arborizadas no que se refere às suas vias, tá? Além da política de ciência e tecnologia, que tem impacto também à medida que se fomenta o desenvolvimento de outro tipo, tá? Sobre saneamento, o problema de Belém, no saneamento, é gravíssimo, tá? Nós temos uma cobertura populacional do abastecimento de água potável de 71,3%, ou seja, abaixo de 80%. Temos uma coleta de esgoto... Abaixo de 60%, vocês estão acima. A água seria 60% e saneamento 20%. Então, a água vocês estão com 71%, vocês estão acima. Acima, coleta de esgoto 13% e tratamento de esgoto 0,8%. 0,8 é surreal, desesperadoramente ruim, né? É desesperadoramente ruim. Então, nós temos um programa de macrodrenagem em andamento, financiamento do BID, chamado Macrodrenagem da Estrada Nova, um financiamento de 350 milhões de reais do BID, que quase foi perdido há 2 anos atrás. Retomamos, conseguimos ok do BID, as obras estão em andamento. Isso significa um impacto importante nesse indicador. Temos um outro financiamento em andamento também para um outro canal de Belém, que também envolve saneamento, né? E, com consequência, tratamento de esgoto. Esse primeiro programa envolve a criação de uma estação de tratamento de esgoto gigantesca, cuja licitação já foi publicada e está em andamento. Eu não saberia lhe dizer para que números os nossos indicadores saltariam, tá? Mas nós vamos ter uma melhoria significativa nos próximos anos, o que ainda não será suficiente, porque o problema estrutural aqui é muito dramático.
Sim, mas a solução é o seguinte: nós temos um problema crônico na questão do saneamento na região amazônica como um todo. Por uma questão de relevo, pela questão de hidrografia, pelas distâncias, pelo afastamento dos bairros, pela viabilidade econômica, etc. e tal. Então, por exemplo, nós trabalharmos e acompanharmos Belém nesse processo de construção e de evolução pode ser algo muito objetivo, porque uma das coisas que nós vamos fazer durante o Inova Juntos é fazer um diagnóstico vocacional. Então, a gente pode fazer um marco T0 agora, e, de repente, começar a acompanhar, ano a ano, qual vai sendo o grau de evolução das políticas de desenvolvimento, de saneamento, ou seja, nós começamos a direcionar o olhar de uma maneira um pouco mais estruturada, trazendo aí as perspectivas positivas. Mas, com certeza, aqui o 6.3.2 vira sim, né? E esse aqui, o 6.3.4, continua como não, apesar de ser 70% de água no saneamento, mas está mais ou menos, abaixo bem abaixo de 20 no esgoto, né? Mas isso é uma realidade amazônica que a gente vai conseguir trabalhar em conjunto. Vamos lá. Clusters, espaços inclusivos de inovação cultural e social, se possui consórcio, uma característica cultural, identitária marcante das tradicionais, comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, considera processo, sim. A prefeitura fortalece a identidade regional, o trabalho social, a participação em discussões e realidades das necessidades almejadas, né? Realizou os seus conselhos o programa de participação cidadã, então tem aqui, ó, informação da participação cidadã. Como eu mencionei há pouco, né? Isso, exatamente. Então, aqui o município também atua na questão de segmentos da cultura, LGBTQI+, né? Agora que tem mais uma letra aí, QIA+, ainda. Aí, prefeitura colabora com as ações voltadas à intolerância religiosa e racismo, então, muito interessante aqui a gente vê essas documentações das ações. Antirracistas, intolerância religiosa, legal. Aí aqui o SOS falando da atividade das mulheres, das manas, e também aqui um processo alfabetizador. Então, nossa, é muito legal ver isso funcionando e dando resultados numa região tão cheia de desafios como Belém. Né? Deixa eu passar aqui também, eu vou ler as perguntas, aí a gente para e faz um comentário sobre o cluster, depois a gente faz um comentário sobre o tema transversal. Então, se o município possui ações de inclusão digital da rádio, TV comunitária, sim, está aqui, tem aqui. O link não está funcionando, mas ele funciona no outro, peraí. Aqui, ó, clicar aqui, ó. Funcionou. Então, alunos, professores recebem X de acesso à internet nas ações educacionais, né? Se o município possui espaços públicos de praças, equipamentos para creches, escolas, CRAS, que garantam pelo menos 25% de inclusão em termos de acessibilidade, né? Então, a agência aqui falando para educação para surdos em Libras, então uma forma de tratar a acessibilidade bastante interessante. Muitos municípios trabalham só com calçamento, com as vias rebaixadas e tal. Tá? Turismo acessível aqui dentro da ação em Belém, então aqui os portadores de necessidades especiais na causa de mobilidade, agência aqui, reformas das praças e das calhas, e acessibilidade para os portadores de deficiência, aqui só para ficar registrado, está tudo funcionando. Depois aqui a gente fala sobre o consórcio público possui estruturas de mobilidade urbana que permite fácil deslocamento entre os bairros e regiões, né? Vocês têm o projeto aqui de Integra Belém, né? Sistema de transportes já numa situação metropolitana, né? E o C5 se possui políticas de incentivo ao fomento cultural que utiliza espaços públicos municipais. E aqui tem bastante opções também desenvolvendo a Secretaria de Saúde, Assistência Social, População. E aqui eu vou clicar nos links só para ficar registrado. As ações aqui do Mosqueteiro. Falando aqui a Casa Mental e Adulto Marisa Santos. Também tem aqui, deixa eu ver aqui, Casa da População em Situação de Vulnerabilidade. Deixa eu ver aqui, Filme Cooperativa do Varão, com ações indígenas, muito interessante. A gente tem que sempre ver. Região amazônica sempre tem população indígena, população local, população que cuida do extrativismo. Então, é sempre um desafio gigantesco e muito bom de poder trabalhar. Pessoas em situação de rua, que vocês têm aqui a ação, e aqui as ações de cooperação de políticas indígenas.
e acho que acabou. Então, aqui fechando um pouquinho nessa questão dos temas transversais, como é que vocês comentam aqui todas essas iniciativas que nos parecem que vocês estão gabaritando aí em todas as ações, né? Dessa parte de inclusão, inovação cultural, acessibilidade, o que vocês comentam um pouquinho? Nós, talvez seja a grande marca, né, da gestão, a inclusão e a inovação cultural e social, como era de se esperar de uma gestão com a nossa característica, tá? Em primeiro lugar, ao que me consta, nós somos a única capital que tem um programa de renda mínima, tá? Na pandemia, nós inauguramos um programa chamado Bora Belém, que é um auxílio emergencial que segue, né? De R$600 até R$600 para as famílias em extrema pobreza. Tínhamos muitas famílias aqui que estavam fora do Bolsa Família e do Auxílio Brasil, mães solo, encontramos famílias com até 11 crianças, então nós temos uma renda emergencial, as famílias em Belém, nós temos uma política robusta de combate à pobreza, tá? Em segundo lugar, como eu falei, nós criamos um processo participativo onde houve um recorte de gênero, a maioria nós elegemos conselheiros da cidade, a maioria são mulheres, tá? Criamos esses equipamentos públicos que vocês já mencionaram aí. Deixa eu ver aqui, tem um bocado de coisa, né? Gente, eu acho que tá muito bem documentado para o que a gente precisa. Está muito bem documentado, uma preocupação em acessibilidade. Estamos reformando praças, aqui estamos colocando equipamentos, brinquedos para crianças deficientes e brinquedos para idosos. Então, a gangorra, ela vai ter, e o balanço lá, né? Ele vai ser um balanço onde o idoso possa brincar com seu neto, onde uma criança com deficiência possa entrar na gangorra com a sua cadeirinha de rodas, tá? E assim por diante, tá? Então, tem uma política de inclusão de pessoas com deficiência que é muito marcante, tá? Bom, nós então, temos transversais, um secretariado de 50% de mulheres, né? Prioridade absoluta para combate às violências e opressões de todas as formas. Para as obras públicas, nós elegemos comissões de fiscalização, e tem muito mais, né? Deixa eu passar aqui rapidinho, só para ficar registrado no vídeo, as respostas, porque às vezes o pessoal não leu tudo, né? Mas vamos lá. Então, aqui, mulheres ocupam metade dos cargos de comando da prefeitura. Então, aqui a gente tem a notícia e tal. Normalmente o pessoal às vezes manda assim, são 20 secretarias, e aí a gente tem 10, 11, 12. Então, aqui tem na notícia as informações. O governo de Belém aqui também está falando aqui 50% de mulheres no comando, olha que coisa legal. A equipe é formada por pelo menos 50% de mulheres. Olha, aqui vocês colocam que não é dado sobre isso. Normalmente, sim, principalmente pegando o pessoal da educação, da saúde e tudo mais. Pegando a folha de pagamento e separando homens e mulheres, dá bem mais do que 50%. Normalmente é assim. Então, talvez simplesmente pedir lá ao pessoal do RH essa coisa, dá para a gente fazer esse ajuste. Se o município, o consórcio público possui unidades de conservação municipal, não, tudo bem. Se trabalha com democracia local, sim. Democracia é fundamental para o desenvolvimento do município, tem uma cidade alfabetizada, a comissão de fiscalização de obras está aqui, tem uma informação sobre os moradores do Jurunas, aqui fala sobre o programa de participação cidadã está selado, para promover aqui a participação dos novos rumos da cidade, também colocou aqui bastante coisas interessantes. E se existem programas implementados de maneira multissetorial com academia, sociedade civil, setor privado e tal, ainda não, mas há propostas de implementar. Esse aqui, por exemplo, vocês estavam falando dessa própria atuação com a Universidade Federal do Pará, vocês já estão tendo conversas com eles, não? Não estão tendo já esses tipos de execução? E também acho que talvez aí até as ações com a iniciativa privada, com a associação comercial, com o Sebrae, vocês já não estão fazendo isso? Eu sou professor da Universidade Federal do Pará, por exemplo, né? Nós temos Então, se eu estou com um professor da Universidade Federal do Pará participando do processo seletivo... Secretária de Administração, há fortes indícios que há essa intersetorialidade. O secretário de Planejamento, o
o prefeito é professor da universidade, né? Eu sou professor, secretário de administração, secretário de saúde, secretária de educação, e talvez tenha mais gente aí, o secretário de meio ambiente, são todos professores de 2 universidades federais aqui, tá? Ah, legal. Eu acho que essa intersecção das pessoas que estudam, que conhecem, que atuam, ela é muito positiva e ela é estimulada. Quando nós trabalhamos aqui com o diagnóstico vocacional, nós trabalhamos o diagnóstico vocacional natural, tipo assim, não dá para desconsiderar o fator amazônico, o rio, as ações, mas tem uma vocação a ser estimulada, e um dos aspectos a ser estimulado é essa integração com as universidades, com os centros de conhecimento. Então, eu A acho universidade... que acho que aqui vocês têm uma boa ação aqui. Tá? Então, vamos lá, aqui olhando o T6, os municípios possuem políticas que promovam participação social como conselhos municipais, sim. Aí aqui está falando sobre a conferência de cidades, está documentado o comparecimento da participação popular, a prefeitura com a sede dos conselhos, dos direitos das crianças e do adolescente, também está funcionando. Conselho de Desenvolvimento Urbano, também com fotos da execução. Observa aqui que meu navegador agora não é mais nem um navegador, isso aqui já está parecendo um transatlântico, de tanta janela que tem aberta. Tudo evidência aqui, ó, das ações, e o prefeito lá, né, sempre ponta firme, que a gente está colocando as entidades com eleição de CDU, né? Vamos colocar aqui alguns outros, Conselho de Debate de Maioridade e alguns outros. Então, acho que aqui essa parte dos conselhos está muito bem evidenciado a participação e a preocupação dessa participação popular. Tem fundo de infância e adolescente. Esse aqui eu fiquei impressionado. Vocês não têm FIA mesmo aí em Belém? Sim, nós temos. Acho que houve uma desinformação em relação a isso. Nós temos o Conselho da Infância e Adolescência, e para o Conselho funcionar, ele tem um fundo vinculado a isso, não é isso? Exato. E aí você ainda consegue pegar recursos do imposto de renda para poder aplicar no município de Belém, que vai direto para o fundo, e você faz justamente essa engrenagem funcionar. Então, acho que esse aqui é um ajustezinho da gente colocar, né? Não, e tem um outro ajuste no T3 aqui, tá? T3, deixa eu ver. Nós temos um enorme parque ambiental, chamado Parque Ambiental de Belém, e nós temos uma unidade de conservação na ilha de Cotijuba, que está em preparação, tá? Maravilha. Tá bom? Ótimo. Então, T3 quanto o T... T2 também? Tá, então o T3... né? O T7, né? Isso. O T7 também. O T3 e o T5 também acho que vale a pena complementar, porque vocês têm esse tipo de interlocução ou influência da academia, né? O T7 também, nessa parte. Agora que eu vi o T5 aqui, estou impressionado. Eu sou professor da universidade, a nossa incubadora vai ser com a universidade. Tá? Gente, relaxa, porque muita gente começou a preencher o formulário depois que acabou a marcha. Pois é, que nossa equipe fez um trabalho excelente, mas, enfim, é de cima. Sim, gente, mas veja, nós estamos aqui justamente para ajudar a esclarecer e a funcionar. Porque o que acontece? Esse raio-x, esse diagnóstico que vira o nosso T0. Então, quanto mais fidedigno ele for, melhor. Então, vamos lá. Aqui o T8. Os municípios, legislação urbana. Então, aqui eu queria pedir uma gentileza de, na hora de colocar o plano diretor, se vocês puderem citar o linkzinho da lei, para a gente já poder dar uma checada, olhar, tá? Até como uma referência. T8. Isso, no T8. Colocar a lei do plano diretor. Tá? Esse ano é o ano de revisão do plano diretor, tá? Então, que momento temos, bom. Né? Que momento que bom. Então, só para informar vocês, para isso é relevante, é porque nesse processo de participação, além do PPA discutido por 40 mil pessoas numa pandemia, o compromisso do prefeito é de criar um plano de mais longo prazo. Nós estamos chamando de Belém 2035, eu já acho 2035 perto demais, tem que ser 2040, vamos chamar de 2035 porque são 200 anos da cabanagem, foi um movimento republicano aqui no Pará, em 1835, né? Então, queríamos celebrar isso com esse plano. Então, no processo de revisão do plano diretor, nós vamos acoplar a revisão do plano diretor à elaboração de um plano de desenvolvimento socioeconômico verde, de mais longo fôlego, tá? Que estamos chamando de Belém 2035.
Então, estamos animados nesse sentido. Uma sugestão já para quando começarmos o trabalho em conjunto do Inova Juntos, tem alguns municípios que estão fazendo planos diretores com indexação das metas do Objetivo 2030 e com a indexação das metas da nova agenda urbana. Porque é o seguinte, hoje a gente tem uma crise do desenvolvimento das cidades. Se você pegar um município pequeno ou médio, Paragominas, o que Paragominas quer ser quando crescer? O que Xeramobim quer ser? O que Manaquiri, no Amazonas, vai querer ser quando crescer? Vai querer ser uma cidade com todos os problemas urbanos que a gente tem hoje? Ou vai querer ser uma São Paulo, que o trânsito não anda? Ou seja, qual o projeto de cidade que a gente está fazendo para esses municípios que ainda não cresceram? E já que nós, como Belém, já cresceu, como ela se integra como grande polo regional dentro desse processo de capilaridade? Então, de repente, já amarrar um plano diretor com os ODS e com a nova agenda urbana seria se vocês tiverem gente para nos ajudar no método, seria fantástico. Exatamente. E acho que aí a gente tem muito a colaborar com os municípios que já fazem isso, né? O momento é esse. Gente, temos 10 minutos e um monte de pergunta importante. Eu vou passar aqui as rapidinhas, tá, para a gente ver. A gente pega só os que estão em não, tá? O Conselho do Desenvolvimento Urbano, para a gente ver se merece uma revisão aqui. Consórcio com mecanismo de participação e gestão democrática, Fórum Permanente de Participação Cidadã, ok. Deixa eu abrir aqui, criação do Conselho do Fundeb aprovado na Câmara. Aí é que ele está falando, se o município tem implementado mecanismos inovadores de financiamento, como taxas pelo uso de serviço público, outorga, cessão onerosa, IPTU progressivo, IPTU verde, etc. e tal. Aqui a resposta está não. Se o fundo tem fundo de desenvolvimento urbano implantado em funcionamento e se possui políticas estruturantes para pessoas com deficiências ou portadores de necessidades especiais. São 3 nãos que eu gostaria de ouvir um pouco mais aqui. T11, T12, T13 é sim, tá? Vamos começar pelo T13, que acabamos de mostrar que... Exatamente. Que tem temos política de cegos, tem políticas de inclusão. Cego, surdo, tá? Nós fizemos um processo participativo onde nós tivemos setoriais, pessoas com deficiência, discutindo o desenvolvimento da cidade. Temos centros de tratamento, de acolhimento de pessoas com autismo, né? O CRI, é um centro especializado para tal. Nós temos o Fundo de Desenvolvimento Urbano, eu sou secretário executivo do Fundo, do Conselho de Desenvolvimento Urbano, e o Conselho de Desenvolvimento Urbano, por lei, tem um fundo, tá? Maravilha. Seu município, consórcio, sim. A T11, por conta do interesse na energia solar, e no interesse e na reforma do plano diretor, então nós já estamos discutindo outorga onerosa, esses instrumentos urbanísticos que envolvem a tributação. Nós estamos em vias de começar uma revisão do cadastro multifinalitário, mas temos alguns problemas de sistema de gestão que precisamos resolver antes disso. Nós temos recursos para tal. Nós temos, por conta disso, também interesse no IPTU verde, tá? Então, isso tudo está sendo maturado para virar realidade num prazo muito curto. Então, é justamente para isso que essa entrevista serve, para a gente fazer essa provocação e essa reflexão conjunta. Se não está fazendo, bora fazer junto. E se estamos fazendo e não estamos vendo, vamos fazer junto. E se não sabe o que está falando, vamos fazer junto. Ou seja, nós queremos justamente que as pessoas estejam congregando esforços, porque tem uma diferença tremenda se eu ouvir uma pessoa de fora e se eu ouvir outro município que está sofrendo a mesma coisa, com a mesma legislação, que está com problema da folha, que está com problema de saneamento. Tipo assim, a gente sobrevive de uma forma muito, muito mais assertiva. Bom, nós temos 8 minutos. Eu preciso passar aqui. Vamos ver um pouquinho os temas de maturidade em relação ao ODS. Então, aqui, o tema da erradicação do problema. Temos aqui o Bora Belém, com a legislação. Se possível, colocar o link das leis aqui para ficar fácil. Deve ter em algum lugar, porque a gente faz essa mesma checagem que a gente fez aqui. Fica muito fácil, né? Sobre a questão da agricultura sustentável, tem o programa de renda cidadã, Bora Belém, políticas de promover a agricultura urbana na cidade, tem aqui essa ação aqui da agência, aqui na agricultura urbana na cidade, se a saúde e bem-estar, uma segurança para promover o bem para todos, tem aqui o Estratégia da Saúde da Família, que é um programa bastante interessante,
Vocês estão fazendo esse tipo de ação. Tem aqui a Casa de Servidores de Idosos, ok? Estou colocando aqui, geriatria, direitos dos idosos, ok? Comitê de Regularização de Serviços de Atenção à Saúde, está aqui também falando esse tipo de ação, e Central de Atividades Físicas em Ação para os Idosos. Também está tudo desenvolvido e tudo funcionando. Educação, qualidade para assegurar a educação inclusiva para todos, tem vários conselhos, tem aqui a inclusão de alunos surdos, isso aqui já serve para aquele lá que a gente está falando da inclusão social, né? Que a gente já mudou, eu não lembro qual T que era lá para trás. Professores capacitados em tecnologias da educação, reconstruída a infraestrutura de Belém de acordo com a nova metodologia de ensino. E aqui eu vou ter que passar, que eu realmente tenho 7 minutos, eu preciso passar mais algumas coisas. Está passando aqui inclusão produtiva, inclusão da pobreza, vamos pegar esse aqui. Energia limpa e acessível para garantir energia barata. Eu falei da energia fotovoltaica, né? Da energia Então, vocês já estão a ideia de com isso. Tá bom, então Eu acho que aqui dá para a gente melhorar também, porque você já tem provas, vocês já estão nesse tipo de articulação, não é um assunto novo ou desconhecido, tipo, que isso? Não, vocês já estão encaminhando, vocês já estão trocando. Uma agenda com a AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar em andamento. Em andamento. Então, o objetivo do Banco do Povo está aqui, tem mais ações que a gente está fazendo. Eu vou focar mais aqui se tiver mais algum. Não, né? M13. Então, vamos lá, vamos pegar aqui M13, ó. Ação contra a mudança global, tomar medidas urgentes para combater... Nós falamos da cidade carbono neutra, né? Sim. Mas já foi são mencionado. várias ações, né? A própria ação de energia fotovoltaica é uma ação. Sim. Né? E a mudança dos LEDs, né? Da iluminação pública para LED. A mudança dos LEDs, a preocupação com a questão do saneamento, a preocupação com a pegada de carbono, a preocupação em aumentar o índice de saneamento de 0 ponto qualquer coisa para algo maior, né? Conservação sustentável dos oceanos, mares, recursos hídricos e desenvolvimento. Vocês não têm nenhuma ação aí com... É porque aqui nós não temos mares, né? Nós temos um rio-mar. Um rio-mar. Se nesse caso pudermos incluir o rios, então quase tudo que nós fazemos. Sim, sim. Acho que pode, sim. E vocês têm políticas aí de incentivo do rio, de manutenção. Tem alguma coisa que você lembra, que você consiga destacar desse aspecto? A coisa mais importante, a ausência de esgotamento sanitário em Belém tem um impacto muito grande sobre a nossa Bahia, né? Sim. Belém fica entre uma enorme baía e um rio, chamado Rio Guamá. Nós temos cerca de 7 bacias hidrográficas no interior de Belém. Temos um programa de macrodrenagem em andamento. Eu falei que a construção de uma enorme estação de tratamento de esgoto. Temos um outro chamado Canal do Mata Fome, temos financiamento com o Fundo Internacional para a sua drenagem e saneamento. Além da coleta seletiva de resíduos sólidos nas ilhas de Belém, são 42 ilhas de Belém, pela primeira vez. Olha que legal. Inauguramos a coleta seletiva. E aí vocês estão fazendo a destinação nesse aterro sanitário do município vizinho. A destinação para reciclagem, tá? A coleta seletiva, a destinação. Então, enfim, temos tempo curto para registrar isso. Ok. Eu estou passando aqui, já entrando nos objetivos da Carta Brasileira de Cidade Inteligente. Vocês têm algumas ações, eu vou passar aqui direto nos pontos não. Então, construir meios para compreender, avaliar de forma contínua e sistêmica os impactos de transformação digital nas cidades. Vocês não estão fazendo ações para construir... Olha, o começo da nossa fala foi justamente essa. Nós estamos aqui desenvolvendo sistemas de infraestrutura, digitalização de documentos, organização da casa para conseguir ter o impacto que nós queremos. Então, parece-me que essa própria... Essa era a M18, não? É 25. M25. Estamos no não, né? Tá. Né? Não, imagina, nós estamos... Foi o começo da reunião. Exatamente. Estamos fazendo isso. Sistema de planejamento, né? Isso. E parte do planejamento para a mudança da cidade, de acordo com os princípios da nova agenda urbana, né? Tudo que nós falamos até agora aqui é da nova agenda urbana. Isso envolve uma parte de melhoria de serviços, de uso de soluções digitais.
E deixa eu colocar aqui, ó, só uma coisa pedindo para vocês trazerem um pouco de evidência. O tema da nova agenda urbana, ela pontua bastante e ela é o menos conhecida. Porque você tem um documento com 165 diretrizes diferentes e cada um deles numeradinho é um ponto importante. Então, aqui vocês colocaram direito à cidadania, à terra, as políticas públicas de melhoria, equipamentos, continuidade das ações e tal. É só colocar o que vocês estão fazendo. Nós estamos fazendo a regularização, recolhimento de lixo nessas ilhas, estamos fazendo estrutura sociocultural. Vocês já comprovaram isso tudo anteriormente. Então, o que nós queríamos? O que nós queríamos com isso? Nós queríamos que o processo de elaboração da própria candidatura fosse um processo pedagógico para trazer um conhecimento novo, que é a nova agenda urbana. Então, talvez dá uma revisitada nisso daqui e falar, ó, esse artigo tal a gente está fazendo assim para ficar um pouquinho mais fácil. Porque aquele está difícil de comprovar. As ações integradas com as secretarias no atendimento das mudanças climáticas. Legal, mas vocês já têm ações específicas disso que vocês estão fazendo. Então, acho que é só colocar um linkzinho de cada uma dessas ações que vocês estão colocando. E, gente, temos 1 minuto para cumprir. O prefeito Edmilson foi premiado na sua gestão anterior pelo hábito. Olha lá. O hábito premiou a gestão de Belém. Gostaríamos muito de manter relação. A agenda de Quito realmente não é muito conhecida por todo mundo, né? Sim. Mas foi uma excelente ideia, inclusive indexarmos, não só pelos ODS, mas pela agenda de Quito, né, nos nossos documentos. Exato. E o que nós fizemos? Aqui como o pessoal não estava sabendo a agenda direito, nós gravamos um audiobook e colocamos todos os prefeitos para gravar. Rapaz, e ficou bom, dá para curtir um podcast e ouvir a nova agenda urbana. Pessoal, nós estamos encerrando o horário, eu vou deixar aqui a participação para vocês. O que eu quero dizer? Como para todos, o que nós precisamos? Que vocês façam os ajustes que vocês considerarem necessários, mandem para a gente até meia-noite de hoje esses linkzinhos, esses pontos que faltam, essa mudança do que é não para sim. Nós vamos reclassificar. Vocês estão num cluster que tem 2 vagas específicas para capitais, e vocês são a única capital, então vocês estão com uma vantagem competitiva grande, porque nós queremos trazer municípios com a visão de vocês, ou seja, nós chegamos à conclusão que vocês são o temperinho que faltam para o nosso prato ficar bom, porque quando eu pego municípios como Lisboa, eles precisam de uma dimensão de habitantes que possa ter uma correlação positiva. Então, assim, provavelmente vocês vão estar tranquilos aí no processo, tá? E queria ouvir suas considerações finais e a gente tem que encerrar aqui e depois as passagens aqui para vocês estarem conosco semana que vem. Que bom. Então, que agradeço. A Cláudia teve uma grande participação nisso aqui. Queria agradecer de tudo a sua colaboração. Nós somos uma cidade com muitas fragilidades, que envolvem os problemas de desenvolvimento amazônico, finanças públicas que envolvem as dificuldades na gestão, o funcionalismo que ganha salários muito baixos, e assim por diante, e tal, né? Então, parcerias como Inova Juntos são fundamentais para uma gestão como Belém, que nós precisamos da opinião de alguém, entre aspas, de fora, e precisamos de parcerias para não sermos, inclusive, engolidos pela rotina de gestão de uma cidade com fragilidades, para que nós sejamos tentados e puxados para fazer aquilo que nós queremos, que é a gestão estratégica, porque é isso que muda a vida das pessoas. Maravilha. Cláudia, quer fazer algum comentário? Ficou quietinha aí, querida? De cara que estava acompanhando tudo, anotando. Quero também agradecer pela oportunidade. Eu vou fazer todos esses ajustes. Obrigada. Tá bom, muito obrigado pela participação. Lembrando, vocês mandem os e-mails para inovajuntos.br@cnm.org.br hoje até antes de meia-noite, tá bom, gente? Muito obrigado, agradeço. Muito obrigado. E aguardamos vocês aqui conosco. Se vocês quiserem, olha só uma coisa. Mas me tira uma dúvida, vão ser 8 dias de encontro? Rapaz, vai ser com emoção, vai ser assim, ó. Você ser demitido. Não, calma. Traz o prefeito junto. Seguinte, ó. Vão ser 2 dias, sábado e domingo, o pessoal vai estar chegando. Depois, segunda e terça, nós vamos ter uma agenda em Brasília. Depois, na quarta-feira... O encontro é em Brasília. Isso, 2 dias em Brasília. Nós vamos pagar 2 passagens para vocês virem para cá. Com passagem, hospedagem, alimentação, tudo. A gente pega vivo e devolve vocês vivos. Fica tranquilo, tá? Devolve inteiro. Depois disso, ficam 2 dias aqui, com todos os municípios. Vão ver os municípios latino-americanos, vão ver os municípios portugueses e 20
20 experiências brasileiras. Vão ter 80 pessoas aqui, todo mundo discutindo inovação. Segunda e terça. Nós vamos dividir esses grupos em 4 eventos. Um vai para Santarém, outro vai para Feliz Deserto, outro vai para Goiás e outro vai para o Season V. E aí vão dividir tanto os portugueses quanto os brasileiros. A Santarém é em Portugal, né? Não, Santarém é essa aqui mesma, né? Essa aqui mesmo, essa aqui do ladinho de vocês aí. Aí, acho que vocês não vão querer ir para Santarém, porque vocês conhecem bem a região amazônica, né? Santarém é sempre bom. Fica tranquilo que a única vaga que tem agora é para Maceió. Então, a gente pega vocês, vai mandar 2 dias para Maceió para conhecer Feliz Deserto e a experiência de lá, que a gente dividiu os clusters e as ações. 2 dias em Brasília, 2 dias em Maceió. Isso, 2 dias em Maceió. 2 dias em Brasília, 1 dia viajando, 2 dias em Maceió. Depois a gente devolve vocês para Belém. Aí depois disso, a gente começa a trabalhar no Inova Juntos, com agenda semanal, atividade, diagnóstico vocacional participativo, um monte de coisas que eu vou explicar aqui. Depois disso, em novembro, na segunda semana de novembro, nós vamos para Portugal, e aí sim nós vamos fazer a mesma rotina. 1 semana em Portugal, 2 dias provavelmente em Lisboa, ou talvez Coimbra, e depois nós vamos dividir por diferentes regiões com diferentes clusters, tá? E qualquer coisa, você liga para o pessoal aqui que eles explicam todo o detalhe. A agenda está em novajuntos.cnm.org.br/agenda. Aí está lá toda explicadinha. Se vocês quiserem vir em 2 pessoas, todos os gastos serão pagos por nós. Se vocês quiserem vir em mais pessoas, precisariam essas outras pessoas pagarem a passagem e a hospedagem, mas a parte de logística interna e alimentação nós cobrimos também. Tá bom? Tá bom. Abraço. Agradeço muitíssimo, Maurício. Abraço. Essa é a primeira de muitos papos. Nós vamos resolver aqui as coisas desse Brasil juntos, tá bom? Grande abraço. Legal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.